Deputado, pegando o gancho sobre a CPI do MST, até para explicar para os telespectadores, a CPI é um instrumento político, mas ela é, sobretudo, um instrumento jurídico. Previsto na Constituição, tem requisitos muito delimitados, e um desses requisitos é que a CPI só pode ser instaurada para apuração de fato determinado. E quando se analisa o pedido de instauração da CPI na Câmara dos Deputados, não me parece estarem configurados fatos determinados, porque existe uma amplitude de fatos que seriam analisados. O objetivo seria identificar quem são os financiadores do MST e identificar várias invasões. Então, a minha primeira pergunta para o deputado é: se a Constituição estabelece que só pode se instaurar a CPI, que embora seja um instrumento político, ele também é jurídico, para apurar fato determinado, a instalação de uma CPI de forma extremamente genérica para englobar muitos atos não implicaria numa violação da Constituição? E uma pergunta que me parece ser consequência dessa direta e imediata está relacionado com o momento da instalação dessa CPI. Nós temos agora a instalação de uma CPMI para apuração dos atos antidemocráticos, num momento extremamente complexo para o país, de polarização política. E a minha dúvida é: será que essa CPI do MST, neste momento, ela não vai ser uma cortina de fumaça e pode, inclusive, atrapalhar a investigação da CPMI, que, acredito eu, seja de interesse de todos os brasileiros para se identificar, né, todos aqueles que participaram dos atos antidemocráticos? Wagner, vamos lá. Algumas questões importantes que você suscitou, e é bom a gente deixar isso bem claro. Primeiro, há fato determinado. Você tem de 1º de janeiro até agora inúmeras invasões de propriedade com data, hora e local. Então os fatos são determinados. Você não precisa listar, olha, invasão da fazenda da Suzano, dia tal, hora tal. Não é isso. Você já tem as invasões que ocorreram de 1º de janeiro até agora em locais, datas, né, dia e hora, certo? Estão lá essas invasões. E mais, a CPI pretende, e é óbvio que deve ser assim, abarcar também as invasões que continuarem acontecendo. Porque um dos efeitos da CPI é um efeito dissuasório. Você dizer, olha, parem de invadir porque agora nós vamos pegar. Se eles pararem, já terá tido um grande efeito para o país, tanto no campo quanto nas cidades, tá? Agora, já tem invasões de sobra para servirem de caso concreto da investigação. O requerimento não precisa indicar data, dia e hora de cada uma delas para que elas sejam um fato determinado. Essa é a primeira parte. Segundo, com relação ao 8 de janeiro, eu entendo que a sociedade brasileira merece saber o que de fato aconteceu no 8 de janeiro. Essas investigações do 8 de janeiro, fora da CPMI, têm ocorrido de maneira muito, vamos dizer assim, reservada, sigilosa, salvo os despachos e as decisões que vêm a público. Veja que o próprio indiciamento desses manifestantes que foram presos tem sido feito de baseada. Eu imagino que o CAPES, que é o Ministério Público aqui, esteja se revirando na cama todo dia. Porque onde já se viu você denunciar uma pessoa sem individualização da conduta? Não, todos os 250 fizeram a mesma coisa. Depois, no dia seguinte, todos os 200 pessoas fizeram a mesma coisa. Eu fico admirado, porque eu, como sou também do ramo do direito, eu conheço vários juristas que eu sei a opinião que eles têm, contrários a esse tipo de arbitrariedade, e que muitos estão, infelizmente, se abstendo de se posicionar. Seja porque não gostam do Bolsonaro, porque ficaram chocados com aquela barbaridade, e é uma barbaridade mesmo, no dia 8 de janeiro, mas isso não anula as garantias fundamentais de ampla defesa, contraditório, e a própria ampla defesa, para que possa ser exercido, você tem que indicar qual é a conduta que está sendo imputada ao agente. Sim. Se você não indica a conduta, como é que ele vai se defender? Então, a CPMI, ela tem como objetivo dar luz a uma série de arbitrariedades, a uma série de detalhes, a uma série de questões relevantes que não têm sido adequadamente, na minha opinião, e quero crer daqueles que subscreveram a CPMI, não tem sido suficientemente esclarecida e debatida na sociedade brasileira. Essa questão é muito importante. Não acho que a CPMI vai necessariamente, para terminar, não acho que ela vai rivalizar com a da CPI do MST. Eu explico por quê. O governo, Gustavo, tem dito em inúmeras oportunidades, Geraldo Alckmin foi na frente parlamentar da agropecuária essa semana, na terça-feira, e perguntado sobre as invasões, respondeu, o vice-presidente da República, invadiu, tem que desinvadir, é crime. Vice-presidente da República. Alexandre Padilha tem dito também que o governo condena as invasões, em que pese
como bem dito aqui pelo Piotr no início do programa, o Lula tenha levado o Stedley para a China, algumas ações do governo têm dado estímulo às invasões, a própria nomeação, que na minha opinião, Capês, representa um certo desvio de finalidade, a nomeação de diversos integrantes dos movimentos de invasão de terra como superintendentes estaduais do INCRA. Muito estranho. Isso não é estranho, Gustavo, isso é um absurdo. Quer dizer, o cara até sexta-feira invadia a propriedade e na segunda ele vira superintendente do INCRA. Não tem cabimento. Isso é um claro desvio de finalidade para você dar um cala-boca no movimento e tentar fazer com que eles parem de invadir. Agora, como parte do governo deu sinais, eu citei aqui alguns exemplos, não são só esses, deu sinais de que é contra as invasões, eu quero crer que se essa posição do governo for verdadeira, for autêntica, o governo também condena as invasões e, consequentemente, ao contrário da CPMI do dia 8 de janeiro, que é sim um embate entre governo e oposição, eminentemente um embate entre esses dois grupos, a prevalecer a versão do governo que eles também são contra a invasão de propriedade, a verificar se essa visão do governo vai prevalecer, eles não serão contra a CPI do MST, porque eles também têm interesse em interromper esse ciclo vicioso de invasões. Então eu não vejo na CPI do MST, pelo menos a priori, o mesmo cenário de embate necessário, ou necessariamente, que haverá na CPMI do 8 de janeiro.